Olá, paz do Senhor. Eu venho aqui deixar uma breve palavra para a meditação de todos. Eu venho falar aqui acerca do que é, explicar um pouquinho do que é idolatria. E lá no Velho Testamento, lá em Êxodo 20, a partir do 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Isso é o Senhor dando orientação, né? Não farás para ti imagem escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem a ele darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso que visita a iniquidade, que é o pecado consciente, iniquidade, dos pais aos filhos, da terceira até a quarta geração daqueles que me aborrecem. Bom, falar de idolatria, para muitos, é um caso polêmico. Muitas das pessoas acham que idolatrar só é quando você se prostra diante de uma imagem. Aqui onde eu li, em Êxodo 20, falando acerca do que o Senhor fala de não fazer mais escultura, e se a gente for vasculhar a palavra, vai achar no Velho Testamento, no Novo, falando que a gente não deve colocar nada diante de Deus, né? Mas muitas das vezes as pessoas acham que ser idólatra é só aquele que adora a imagem, que se prostra diante de uma imagem. Mas eu quero dizer a vocês que ser idólatra é tudo aquilo que a gente coloca no lugar que é de Deus. Eu costumo falar assim, que Deus ele é ciumento. Ele não divide a glória dele, está escrito, ele não divide a glória dele com ninguém. Lá em Mateus 6,33, a gente vai ver que Deus fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas ele acrescenta. Por que isso? Porque muitas das vezes a gente coloca pessoas no primeiro lugar que é de Deus. A gente coloca coisas, circunstâncias. Quantas pessoas colocam o seu trabalho, o seu emprego, a sua empresa em primeiro lugar? Adora, porque adorar é aquilo que a gente coloca no nosso coração como prioridade. Tem um versículo que diz que a boca fala do que o coração tá cheio. Adorar é aquilo que a gente coloca em primeiro lugar, né? Quantas pessoas colocam seu relacionamento, seu casamento, sua esposa, seu marido, seus filhos no lugar de Deus? Coloca um carro, coloca uma moto, uma casa, uma conta bancária. E eu quero dizer a vocês, querido, que Deus, ele abomina, como está escrito aqui, ó. Que ele... Cadê meu pai? No 5, né, na parte B do versículo, ele diz que ele é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, da terceira até a quarta geração daqueles que aborrecem. E a gente vai ver outros relatos lá em Êxodo, eu acho que é no 32, aqui ainda nesse livro do Velho Testamento, fala do bezerro de ouro que aquelas pessoas que seguiam Moisés fez para adorar, porque Moisés demorou de descer do monte. Então assim, Deus ele abomina quantas pessoas, né, colocam situações, pessoas no lugar de Deus e perde. Por exemplo, quantas pessoas têm um filho e coloca aquele filho acima de tudo e Deus vai lá e cria uma situação. Eu tinha uma amiga que ela dizia assim: meu maior patrimônio, o bem maior que eu tenho na vida é minha filha. E ela intitulava a filha assim, fulana, falava o nome da filha, o meu maior patrimônio. Então assim, reveja, né? Antes de eu falar aqui pra vocês, Deus me ministrou acerca da idolatria. Não idolatre nada e nem ninguém. Só Deus é digno de receber a nossa adoração. Eu sempre, quando eu tô evangelizando, eu sempre costumo perguntar: Deus deu o único filho dele pra morrer por mim e por você. Você daria o seu? Todo mundo fala disso que não.
Então, assim, como é que a gente pega a glória que é para ser para Ele, que é o único digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser engrandecido, e dar uma imagem de escultura que não tem olho. Lá em Salmo 135 fala: tem olho, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não andam, precisa ser carregado. O nosso Deus, ele é tão grande, queridos, que ele não precisa de ser carregado, ele que nos carrega quando a gente precisa. Quantas das vezes a gente diz: Deus, numa situação, me coloque no colo, eu não tô suportando, né? E hoje eu tava ouvindo uma pregação de Tiago Brunet, que ele falava assim: aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que a gente mais ama, quando a gente passa por uma luta, uma aflição, é o primeiro nome que a gente grita. Aí ele contando que estava numa sala de cirurgia, e o primeiro nome que ele gritou: Espírito Santo, me ajude. E eu ali peguei, né, a minha poção naquela pregação que eu estava escutando hoje. E eu tenho o costume de dizer, quando eu tô em ar puro, quando eu tô numa situação assim que o meu socorro, como diz lá em Salmo 121, vem só do alto. Aí eu comecei a me lembrar qual era o nome que eu chamava. Tem gente que chama o nome da mãe, né? Tem gente que chama o nome do... Eu conheço uma pessoa que ela chamava o nome de Meu Senhor do Bonfim. E eu tava começando a me lembrar os ar puros que eu tenho passado. Todo mundo tem seu momento de situação difícil, de lutas, problemas, né? E eu costumo chamar Deus. Deus, eu grito, me ajude. Quando o Tiago Brunet falou que ele, qualquer situação que ele passa, ele chama o Espírito Santo, eu me lembrei que eu chamo Deus. Deus, me ajude, me socorra, segure na minha mão, me fortaleça, me ajude a passar por isso aqui, ó. Então, assim, a nossa boca fala do que o nosso coração tá cheio. Então, o que é que tem ocupado o seu coração? Aquilo que primeiro ocupa o seu coração é aquilo que você mais gosta, que você adora. Então, que você venha refletir, não coloque nada nem ninguém, nem situação, nem circunstância na frente de Deus. Eu já tive experiências de estar orando e Deus dizer assim, eu ouvi aquela voz, a voz do Espírito Santo, me entregue isso. Isso aí tá no lugar que é meu. Quantas pessoas eu já deixei adentrar meu coração, né? Dei acesso, dei liberdade para adentrar o meu coração, ocupar o lugar que era de Deus. E eu sofri, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando eu vejo pessoas muito grudadas com família, não que é nosso, como tá dizendo uma pessoa hoje. Depois de Deus, nosso maior ministério é família. Mas eu quero que vocês entendam, a gente não pode colocar acima de Deus. Você não pode colocar seu filho acima de Deus. Você tem que cuidar dele, zelar dele, entender que Deus lhe emprestou. Quando a gente entende que nada aqui na terra é nosso, é tudo de Deus, e que nós não somos daqui, a gente sofre menos, sabia? Tem um carro, foi Deus que me emprestou, é de Deus o carro. É de Deus, ele me emprestou para eu usufruir enquanto eu estou aqui. Tem uma casa, é de Deus, ele me emprestou enquanto eu estou aqui. Tem uma empresa, é de Deus. Porque se você dizer que é seu, muito em breve você vai perder, porque nada é nosso. Então medite, né, em Êxodo 20, Deus não divide a glória dele com ninguém, a glória é dele, ele não dá a santo, ele não dá a imagem, ele não dá a pessoas, ele não dá a situações, a coisa, ele não dá a ninguém. Faça essa prova com Deus de colocar ele acima de qualquer coisa e você vai ver sua vida fluir, seja qual área for. A própria Bíblia fala de que esse queixo homem, 90% das coisas que nós passamos somos nós que buscamos, que procuramos. Então, busque sabedoria, né? Salomão, quando Deus perguntou a ele o que era que ele mais queria, ele poderia dizer dinheiro. Ele escolheu sabedoria, porque o homem sabe, ele conquista qualquer coisa quando ele tem sabedoria. Então, tenha sabedoria, né? Discernimento para escolher as coisas certas e viver uma vida de paz,
uma vida de alegria. É ausência de problemas? Não. Mas uma vida de paz e de alegria, passar pelos problemas confiando que em primeiro lugar está Deus e que Ele está trabalhando por nós. E aqui eu te agradeço pela sua atenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.